Um abraço para você que está conosco aqui no JC Esportes. Fazia tempo, né? Fazia tempo que a gente não gravava um vídeo aqui para conversar com você, inscrito, inscrita do canal, mas está chegando a Copa do Mundo, né? Infelizmente será mais uma Copa do Mundo, onde a gente não terá as narrações, né? Porque ela estará integralmente lá no YouTube da Cazé TV, mas nós seguimos com o nosso trabalho aqui, acompanhando a seleção brasileira e voltando. Nunca deixei de ser comentarista, porque eu sempre fui, em quase mais de 90% dos nossos jogos aqui, eu sou o narrador e sou o comentarista, né? Porque a gente está sem equipe aqui no canal no momento, infelizmente, já tem um tempinho. Temos o Leonardo Pascoal, e fora ele, não temos mais outros companheiros aqui atuando. Mas a gente sempre fez aqui esse trabalho de análises e estamos voltando com esse trabalho, principalmente agora às portas da Copa do Mundo. O que a gente vai poder fazer aqui em relação à Copa do Mundo é justamente lives e programas como este de comentários, né? Inclusive com a volta do futebol no JC, analisando os dias da Copa do Mundo, que deve ocorrer aí no meio do ano, e vamos aqui analisar junto com você essa convocação final da seleção brasileira antes da última convocação. Esta é a última convocação antes da convocação final de Carleto Ancelotti e sua equipe técnica para os jogos da Copa do Mundo, né? Esta convocação será para os últimos amistosos antes do elenco oficial ser convocado, né? Jogos contra França e Croácia, jogos difíceis. Para mim, hoje, a França é a principal seleção do planeta, né? A seleção que joga o melhor futebol no planeta, e tenho aí, na minha opinião, num escalão mais abaixo, num segundo escalão, Argentina e Espanha. Para mim, são os escalões neste momento. A seleção brasileira, ela está... talvez Portugal também, nesse segundo escalão. A seleção brasileira está num patamar, na minha visão, mais abaixo deste. Então, a França é um adversário dificílimo e a Croácia é um time muito envelhecido, mas é um adversário que sempre trouxe, que pode trazer dificuldades para a seleção brasileira, porque eles fizeram uma opção. Renovamos a nossa seleção ou continuamos muito competitivos, continuamos com o time de veteranos que ainda aguenta? Resolveram continuar com o time de veteranos que ainda aguenta, chegam à Copa e podem dar trabalho mesmo com esses veteranos. O Modric está jogando muito no Milan, por exemplo, né? Mas vamos começar aqui e vamos fazer a nossa obrigação jornalística, né? Que é trazer para você primeiro os nomes e depois a análise dos nomes desta convocação. E aí vocês vão entender já porque eu estou me referindo dessa forma, né? Aqui no Selecionabilidade. Convocação de Carlo Ancelotti e equipe técnica. Frisem isso que eu estou falando. Carleto Ancelotti e equipe técnica. Já vocês vão entender por que eu estou me referindo dessa forma e a crítica que ninguém está fazendo e eu faço de forma dura, porque eu acho que é a crítica que tem que efetivamente ser feita, porque se um cara como Carlo Ancelotti não tiver autonomia total e não tiver o controle total da convocação na sua mão, que técnico que vai ter? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, não vou... Já estou dando spoiler aqui, Sheldon Cooper já vazaria do nosso vídeo. Bom, a convocação já começa para mim inexplicável nos goleiros. Alisson é o goleiro titular da seleção brasileira, ele é muito questionado por quem não joga, por quem não acompanha o futebol europeu. Vamos primeiro dar os nomes e já a gente analisa posição por posição, né? Combinado era isso. Então vamos lá. Convocação dos goleiros, vocês já sabem, né? Vamos só cumprir o protocolo jornalístico. Alisson, Bento e Ederson. Alisson do Liverpool, Bento, que atua no futebol da Arábia Saudita. Não vou lembrar agora o time, me perdoem. Não vou lembrar agora o time, me perdoem. O pessoal do TNT, coloca o time dos caras aí no, né? Eu tô dando a moral para a TNT aqui, sempre dou moral para a TNT quando faço esses vídeos, eles fazem isso. Bom, Alisson, Bento e Ederson que joga no futebol turco, Wesley da Roma,
Nas laterais, Alexandro do Flamengo, Danilo do Flamengo. Alô, Juan, aquele abraço. E Douglas Santos do Zenit, felizmente foi convocado, a convocação muito justa, mas eu não me aguento. Já eu falo sobre isso. Primeiros nomes. A zaga de Marquinhos, Gabriel Magalhães, Marquinhos do PSG, Gabriel Magalhães no Liverpool, Léo Pereira do Flamengo, Bremer da Juve e Roger Ibáñez, que está atuando também no futebol saudita. Os meias são Casemiro, que atua pela equipe do Liverpool, o Fabinho, que atua no Al Nassr, se eu não estiver equivocado, o Andrei Santos, que atua no Chelsea, se destacou na equipe do Strasbourg, que é uma espécie de time B do Chelsea lá na França, o Danilo do Botafogo, o Gabriel Sara, que é a grande novidade aí da equipe que joga no Galatasaray da Turquia. E os pontas e atacantes, né? Vinícius Júnior, Rafinha, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Manchester United, Luiz Henrique do Zenit, Endrick recebendo oportunidade, a gente vai falar bastante disso já. Endrick, que agora está cedido ao Lyon, recebendo oportunidade, está jogando muita bola no Lyon, o Endrick. Teve um jogo que ele teve entreveiro com a torcida, mas ele tem sido protagonista aí nos jogos. O Endrick, o Igor Thiago, que está atuando na Premier League, o Ryan também está atuando na Premier League, assim como o João Pedro, que o Carlo Ancelotti fez uma brincadeira dizendo que quase esqueceu. Aquilo ali, para mim, foi só resenha. Então, esses os convocados, né? E aí, eu já vou começar fazendo uma crítica aqui. Gente, é uma convocação estranha. Você tem muitos pontas nessa convocação. De centroavante mesmo, você tem o João Pedro e o Igor Thiago. O Endrick, que é um 9 que pode jogar centralizado, que joga centralizado, mas ele é mais um segundo atacante do que um centroavante, né? Ele pode jogar junto com o centroavante, ele pode jogar na função do Neymar até. Eu gosto de evitar, quando eu vou fazer vídeo de análise, ouvir outras análises, porque eu gosto que a minha análise não seja influenciada, mas por mais de 20 anos, 23 anos de profissão, né? Não dá para falar que vou ser influenciado. Então, eu ouvi algumas coisas e tem muita gente falando, e eu até concordo que com o Neymar sendo um segundo atacante bem próximo do centroavante, ali, um cara centralizado, bem próximo, ele não é tanto assim um meia de armação, ele poderia ser, acho que até seria melhor o Neymar, caso ele consiga, caso ele queira, porque o que mais falta no Neymar é querer. No final a gente fala sobre isso, Neymar é o assunto final. Mas caso o Neymar vá para a Copa, a função do Neymar vai ser bem próximo do centroavante ali por trás, né? Então ele não vai ser o camisa 10. Se o Neymar tivesse um pouquinho mais de condição física, ele poderia ser o camisa 10 clássico, porque o Neymar é um cara que é muito diferenciado, ele coloca a bola onde ele quer. Ele pode não estar jogando nada, como em muitos jogos do Santos ele não jogou nada, mas num lance ele pode resolver, né? Contra o Corinthians mesmo ele não jogou nada, mas num lance ele pode resolver. Contra o Corinthians ele foi muito mal. Isso porque pediu para ficar de fora do jogo contra o Mirassol, né? Mas o Endrick, com um centroavante mais clássico, seja o Igor Thiago, seja o João Pedro, seja o próprio Pedro pode aparecer, né? Ou outro centroavante, o Endrick é mais ou menos o que... Claro, é mais jogador, mas é mais ou menos o que é o centroavante do Corinthians, por exemplo. É um cara de muita velocidade, muita movimentação, faz muita tabela, inferniza a defesa o tempo todo, sabe cair pelos lados. Ele não é aquele homem-gol. Tanto que eu acho que vai ter um jogador só, pelo tanto de pontas que está aí nessa convocação, fora que o Matheus Cunha vai ser chamado para a Copa, e o Matheus Cunha é visto pelo Carlo Ancelotti como uma opção também para o comando de ataque, justamente nessa mobilidade que tem o Endrick. Então você tem 3 jogadores ali que cumprem o mesmo papel: Matheus Cunha, Neymar e Endrick.
de ficar por trás do centroavante e, eventualmente, jogarem como 9, no caso do Neymar, seria um falso 9, em algumas situações específicas, né? Então, você vai ter só um centroavante clássico na convocação. Eu duvido que João Pedro e Igor Thiago, ou o Pedro do Flamengo, que pode pintar, se ele parar de se machucar toda hora, sejam convocados juntos. Então, é um excesso de pontas, na minha avaliação, até porque o Sara também pode jogar de ponta, começou como ponta, hoje em dia ele é um meia centralizado. Eu acho um pouquinho de forçação de barra. A gente narra muitos jogos da equipe do Fenerbahçe aqui e também da equipe do Galatasaray, pelo Campeonato Turco. A gente narra muitos jogos do Galatasaray, que é onde ele joga, e enquanto eu estou gravando esse vídeo, sai o gol da Portuguesa 1-0 para cima do Paysandu. Mas isso aí é outra história. Quando esse vídeo está gravado, não sei nem se a Lusa vai ganhar o jogo. Por isso que eu fiz uma mãozinha aqui, eu não consigo me conter. Mas vamos lá. O Sara, ele é um meia central. Ele é um meia que tem liberdade para flutuar e fazer a criação de jogadas. Entender o Sara como um segundo volante é meio forçação de barra. O Paquetá é mais segundo volante do que o Sara. É que no Flamengo ele não está fazendo essa função agora. Mas o Paquetá ele pode, como lá no passado com o Tite, o que deu nome a este programa, inclusive, o Renato Augusto, ele era uma espécie do que o Paquetá é para a seleção hoje, né? Um segundo volante mais ofensivo, né? Então, eu acho que o Gabriel Sara está sendo testado, legal, tem grande chance de ir à Copa. Por quê? Porque Paquetá não está bem, Paquetá não está jogando, está muito adiantado, e mais à frente tem jogadores que cumprem essa função. Claro, é um homem de confiança, principalmente do Juan, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e também do Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti delegou poderes a Juan e Tafarel. Agora, o Sara está num momento excelente. Será que só a confiança no Paquetá vai ser suficiente para que o Paquetá seja este nome de segundo volante barra meia central mais clássico em detrimento do Sara? Eu acho que o Sara, e a convocação dele mostra isso, vive um bom momento. Mas o que eu estava dizendo, para parar de ser prolixo, mas tem conteúdo aqui, né? Um abraço para o Alexandre Pretzel. Tem conteúdo aqui. Então, parece uma criança convocando. Vamos me desculpar. É Carleto Ancelotti, um dos maiores técnicos de futebol de todos os tempos. Sou favorável. Acho que a crítica que fizeram a ele em algum momento tem aspectos válidos. Não a ele, a profusão de treinadores estrangeiros aqui. Se o time não funcionar, o treinador estrangeiro não vai funcionar. A gente está vendo o Luiz Castro tendo muitas dificuldades no comando técnico do Galo. Você vai questionar a qualidade do Luiz Castro? Não vai questionar, mas, sabe, o técnico sem material humano está uma profusão muito grande de técnicos aqui, mas sou favorável à continuidade do ciclo dele, se ele tiver saúde, nem só para 2030, para 2034, para 2038. Agora, existe uma profusão muito grande de técnicos e é verdade absoluta que ele só veio porque nós não temos técnicos de nível de seleção brasileira. Todo mundo falou do Felipe Luiz, cara, começou a carreira agora, acabou de ser enxotado do Flamengo. O Rogério Ceni é um cara multicampeão, mas não tem boa relação com a CBF. Renato Portaluppi é um técnico muito mais... Está dando certo no Vasco, mas é um técnico muito mais paizão do que do aspecto tático. Não vejo um grande estrategista, um grande homem do aspecto tático, o Renato Portaluppi, apesar de enxergar ele como um grande treinador, e não à toa ele está fazendo com que o Vasco possa voltar a competir, coisa que há anos a gente não viu o Vasco fazer. Então, você não tinha nomes para pensar para ser técnico da seleção brasileira aqui. Somente por isso foram atrás do Carlo Ancelotti lá, a direção antiga com o Edinaldo. Só por isso.
Não é porque o Edinaldo era fã de longa carteirinha do Carleto. Será que... Eu não vejo no Edinaldo, com todo respeito, o perfil de quem acompanha futebol internacional. Quiçá o nacional, que dirá o internacional, né? Mas deixa o defunto para lá. Parece uma criança convocando. Você tem 5 jogadores de ataque, mais o Gabriel Sara, que também é um meio atacante. Ele está jogando ali como um meia central que volta para buscar a bola, uma espécie de terceiro volante, mas ele é um jogador mais ofensivo. Eu não vejo ele na função que, por exemplo, Paquetá e Renato Augusto fizeram muito tempo na seleção brasileira. O ex-jogador Renato Augusto com o Tite e o Paquetá, tanto com o Dorival Júnior e o Fernando Diniz. Fernando Diniz foi técnico da seleção brasileira. Aí vocês acham que tem técnico brasileiro apto? Não tem. O Dorival era o melhorzinho mesmo. Então, o Paquetá cumpriu essa função com ambos esses técnicos brasileiros e fez essa função também com o Carleto, e agora fica de fora da convocação, na minha visão, merecidamente. Fez bobagem lá com o West Ham, não vou jogar enquanto vocês não me venderem, chegou aqui agora que está começando a tentar engrenar. Então, ainda que a seleção brasileira não tenha um nível que a gente sempre vê na história da seleção brasileira, opções existem, principalmente do meio para frente. Problemas nós temos nas laterais, na minha opinião, problemas graves. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Então, deixa eu colocar um somzinho ambiente aqui para ficar melhor. Apesar que a gente já começou sem, vamos continuar sem mesmo. Então, são muitos jogadores meio atacantes e atacantes, e você tem 3 volantes de primeira função, Casimiro, Fabinho, que não saem, e o Danilo, que foi convocado. Mas essa vaga do Danilo aqui é uma vaga que vai ser preenchida pelo Bruno Guimarães, que está machucado. Bruno Guimarães será volante titular ao lado do Casemiro na Copa. Eu acho que você convoca muitos jogadores do meio para frente. E também para a zaga, nós temos 5 zagueiros de área. Mais o Danilo, que não deveria estar aí, e que pode fazer a função de zagueiro de área. Mais o Alexandro, que também não devia estar aí, já adiantando, e faz também a função de zagueiro de área. Então, na prática, você tem 7 zagueiros. 7 zagueiros e 10 jogadores, meias, pontas e atacantes. Poxa vida. E você perde vagas, por exemplo, se você perde Casimiro e Fabinho. Vamos lá. Essa vaga do Danilo aqui é do Bruno Guimarães. Beleza. Né? O Danilo tá aí. O pessoal, como é que pode o Danilo ser convocado? O Danilo do Botafogo nem é titular no Botafogo. Concordo. Não é o momento dele. Mas essa vaga em que o Danilo tá aí é a vaga do Bruno Guimarães. Então, eu nem me preocupo com isso. O Bruno Guimarães, se não estiver lesionado, estará na Copa. Agora, se você perde um dos dois aqui, Casemiro e Bruno Guimarães, você vai colocar o Fabinho. Mas se você perde os dois, é uma Copa do Mundo com 8 jogos. O Andrei é um cara muito mais de construção. E o Andrei poderia ser o cara para fazer essa função, inclusive, que o falso segundo volante que Paquetá e Renato Augusto fizeram. Tem bons volantes que poderiam ter oportunidade na seleção brasileira. Você tem o Ederson, da Atalanta. Não pode descartar o Ederson da Atalanta. Você tem o companheiro de time do próprio Bruno Guimarães, o Joelinton, que é um grande jogador, com a camisa da seleção brasileira, andou ficando nervoso, andou fazendo algumas bobagens. Mas, poxa, você descartar esses 2 nomes para encher de pontas e atacantes, você pode ter problema, porque toma uma suspensão, ou mesmo um desses caras machuca, você vai colocar Rafinha de volante? Você vai colocar Gabriel Martinelli de volante? Você vai colocar Luiz Henrique de volante? Você não vai.
E esses caras a que eu estou me referindo já estão garantidos. Então, parece que foi uma criança que convocou. Com todo carinho, eu sou fã do Carlo Ancelotti, acompanho o futebol europeu e, sobretudo, o futebol italiano há muitos anos. Eu sou fãzaço do Carleto. Agora, talvez pela influência do Juan, já a gente vai falar sobre isso, parece que uma criança convocou 7 zagueiros, 9 atacantes, 18 jogadores. E cadê o meio? O meio-campo é a parte mais importante do campo. É no meio-campo que as coisas se decidem. Não adianta você dar a bola no Luiz Henrique lá pela ponta direita ou no Rafinha, que deve ser o titular lá pela ponta direita. Dar a bola no Vini Júnior para eles resolverem, se você não tiver uma construção de jogada. Que aí é só você marcar as pontas e acabou o jogo do Brasil. Tem que ter qualidade no meio-campo. E você não tem o meia central. Simplesmente a figura do meia aqui, construtor, que abre espaço para o passe em profundidade, como diria Neto, para o facão do ponta, essa figura não existe. Vai ser Gabriel Sara barra Paquetá, um dos dois. Só um dos dois vai ser convocado. Hoje a briga dessa função de meia central é entre Gabriel Sara e Paquetá. Acho que não tem nenhum outro nome, pelo que a gente vê dessa convocação esquisitíssima. E o Neymar, se ele voltar, vai ser... Só que ele não vai ser meia, né? A menos que o Ancelotti seja teimoso, mas ele não pode voltar muito. Se ele voltar muito, ele chega lá na frente com a língua no chão. Quem acompanha os jogos do Santos sabe muito bem do que eu estou falando. Então, cadê o meio-campo da seleção brasileira? A seleção brasileira sempre teve grandes meio-campos. Nós vamos deixar tudo nas costas do Bruno Guimarães para construir a jogada? Nós não vamos ter um reserva para a função central, caso alguém tome amarelo, tome vermelho, se machuque? Parece que foi uma criancinha de videogame que convocou. Eu repito, me perdoem. Então, basicamente, na análise geral, isso me incomodou profundamente aqui em relação à convocação da seleção brasileira. Repetindo aqui, para poder mudar de tópico. 7 zagueiros, porque Alexandre e Danilo não são laterais, são zagueiros hoje. E mesmo quando eram laterais, cintura dura. Parecia que tinha engolido um cabo de vassoura. Lá na Juve. No auge deles, hein? No auge deles lá na Juve. Não estou dizendo que são laterais ruins. Mas se você vai me perguntar, eu prefiro você... Vamos mudar já de tópico, né? Porque aí já entra na posição proposição. Você prefere o Dodô, da Fiorentina, está voltando de lesão, tomara que possa, na última convocação, ter uma sequência sem se machucar, porque as lesões o prejudicaram muito, ele já foi testado nesse ciclo, mas as lesões o atrapalharam demais, mas ele voltou arrebentando, está ajudando muito a Fiorentina a escapar da parte de baixo da tabela do italiano e a avançar dentro da Conference League. Então, se você me perguntar se eu prefiro o Dodô ou se eu prefiro o Danilo, o Dodô lesionado, eu prefiro o Dodô. Porque vai que faz, né? Vai que dá um jeito. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Vamos aqui, então, posição a posição. O gol, né? O Alisson, a galera não gosta do Alisson, porque não acompanha a Premier League. Entrou gol no gol da seleção brasileira, a culpa é do goleiro. Parece que o pessoal não pensa, né? Mas o Alisson é um grande goleiro, um goleiro consagrado, um goleiro que está no hall dos melhores goleiros do mundo, é o melhor goleiro brasileiro em atividade, fatalmente vai ser o camisa 1 da seleção brasileira. Tem a confiança de quem convoca os goleiros, que é Cláudio Tafarel. Vou até tirar um pouquinho aqui para minha cara aparecer, porque sou eu que estou falando aqui.
para ficar bem claro, quem está falando é Adriano Garcia, jornalista. Quem convoca os goleiros na seleção brasileira não é Carlo Ancelotti. E é um cara que eu sou muito fã, que eu sou apaixonado. É o meu segundo maior ídolo de infância, porque a minha infância não pegou o Pelé, né? Pelo amor de Deus. Então, Cláudio Taffarel, o meu segundo maior ídolo, só atrás de Ayrton Senna, evidentemente. Cláudio Taffarel, o ex-goleiro, preparador de goleiros da seleção brasileira, é quem convoca os goleiros da seleção brasileira. Não é Carlo Ancelotti. É Cláudio Taffarel. E o Alisson tem total confiança de Cláudio Taffarel para continuar sendo o camisão da seleção brasileira. E eu não questiono isso. Galera que só acompanha o futebol brasileiro vai ficar brava comigo, paciência. Só não vem com palavrão aí, né? Mas fora isso, fique à vontade, paciência. Eu acompanho e sei da qualidade do Alisson. Ele vai ser o camisão da seleção brasileira. Mas os outros dois goleiros são enfeites, são amizade, o que são? Qual que é o nível de jogo que o Bento está apresentando? Ele já chegou a ser reserva lá na Arábia. O Ederson entregou a paçoca um monte de vezes no Manchester City. Chegou uma hora que o pessoal cansou. E aí o Ederson deixou a equipe, né? Deu lugar ao Donnarumma, goleiro da seleção italiana. Portuguesa, poxa, vai se classificar portuguesa. Mas não é o assunto do vídeo. Então, poxa vida. Você está queimando duas vagas. O Ederson, tudo no futebol, e principalmente goleiro, o pessoal falava, pô, o Tite é teimoso, o Tite, todos os técnicos são teimosos, todas as pessoas são teimosas, e todas as pessoas gostam de trabalhar com pessoas as quais elas gostam. É no futebol e na vida isso. Se você tem uma empresa, se você é chefe, você vai preferir trabalhar. É claro que em primeiro lugar está o resultado. Mas você vai preferir trabalhar com quem você não vai com a cara, com quem você não gosta do jeito, com quem você não gosta do trabalho, ou com quem você gosta de trabalhar. É claro que você vai preferir trabalhar com quem você gosta de trabalhar. Até aí, tudo bem. Agora, nós já temos o Alisson para isso, que é o goleiro titular. E talvez a segunda vaga pudesse ser do Ederson, pela experiência que ele tem. Vai que o Alisson machuque. Ele tem histórico de seleção brasileira, tem a confiança do Taffarel, ótimo. Mas, pô, para que Bento? Eu vi uma crítica esses dias ao Gabriel Brazão, goleiro do Santos, de que ele é muito atabalhoado. Eu concordo com essa crítica. É uma crítica que eu também... E, aliás, o Zé Calil tinha muito, né? Essa crítica ao João Paulo, né? Ex-goleiro do Santos, agora reserva do Bahia. Eu acho que o Brazão também é muito atrapalhado e que ele também aparece muito porque a defesa do Santos é muito peneirada. É uma peneira, né? E aí o goleiro, quando a defesa é uma peneira, acaba aparecendo muito. Então, talvez eu não ache que o Brazão é de seleção, mas pelo público aqui, que acompanha futebol somente daqui do Brasil, o Brazão é credenciado para ser esse terceiro nome. Eu ainda acho que o Hugo Souza, apesar de ter cometido algumas falhas neste ano de 2026 pelo Corinthians, ele é o goleiro dos milagres. O Marcos também, nosso grande ídolo, né, ex-goleiro do Palmeiras, ele tinha algumas falhas. Se você analisar goleiro seguro, goleiro de bom posicionamento, o Rogério Ceni tinha um posicionamento melhor do que o Marcos. O Marcos dava aquelas pontes loucas, espetacular, pegava pênalti. E aí o Marcos aparecia mais. Mas o Rogério Ceni era um goleiro. Se for por isso, se for questão de se fosse simplesmente a questão de segurança, o Rafael, goleiro do São Paulo, seria candidato à seleção brasileira. Porque o Rafael é um cara que você não vê ele fazendo milagre, mas você quase nunca vê o Rafael falhando. Você quase nunca vê o Rafael precisando dar uma ponte. Nossa, que defesa magistral que fez o Rafael. Não, cara, ele está sempre bem colocado. É um nome. Agora, Bento.
Realmente eu não consigo compreender essa convocação do Bento, né? Passando aqui para as laterais, é um problema. Deixei meu nome muito tempo aí na tela, né? Passando aqui para as laterais, é um problema sério, mas é um problema que é agravado. E aí eu não estou dando uma notícia, estou dando uma opinião. Me parece que existe um desejo de ter a convocação de jogadores que atuem dentro do futebol brasileiro para tentar fazer e que sejam experientes, né, que tenham passagem pelo futebol europeu e que tenham a confiança, de certa maneira, do treinador e que tenham a confiança de ter uma experiência grande de seleção brasileira. Porém, estes jogadores não têm mais nível e, para mim, não sei nem se tiveram, mas a gente tem problemas graves nas laterais. Na Copa passada foi Danilo e Fagner, as opções para as laterais, né? O Fagner, para mim, era mais jogador do que o Danilo, sobretudo no aspecto ofensivo, né? Mas para você ver que o nível não é um nível extraordinário, né? A gente já chegou a ter Roberto Carlos e Júnior disputando posição na lateral esquerda, né, da seleção brasileira. Eram outros tempos. Então, eu acho que esse problema é agravado por uma espécie de cota para o futebol brasileiro, e eu tenho a impressão, não é uma notícia, repito, é uma impressão. Eu tenho a impressão de que a cota para o futebol brasileiro é gerenciada por Juan, ex-zagueiro do Flamengo, que atua como auxiliar e observador do Carlo Ancelotti. É a única explicação que eu tenho. Não faz qualquer sentido hoje você ter 2 vagas de seleção brasileira sendo gastas com Danilo e Alexandro, jogadores da equipe do Flamengo. Nada contra o Flamengo, muito pelo contrário. Tomara que o Flamengo parece que está começando a engrenar, parece que vai controlar os cobras lá. Cobra, na linguagem do futebol, para você que não conhece, cobra é aquele cara experiente, valioso e que tem a personalidade muito forte. Eu acho que tem muito cara assim, principalmente com a chegada do Paquetá. A chegada do Paquetá mexeu com muitos egos, na minha visão, no Flamengo, e aí o Felipe Luiz acabou pagando pato, na minha opinião. E na minha opinião também, repito, não é uma notícia, fica a impressão para mim de que o Juan, que eu admiro como zagueiro, como pessoa, não vi muita coisa dele, ele é um cara reservado, mas sempre pareceu ser um cara sério, mas fica parecendo que ele é o cara responsável pela cota de jogadores brasileiros, jogadores que atuam dentro do futebol brasileiro, dentro da seleção brasileira. E aí ele gasta 2 vagas com um cara que é reserva, ele não é o titular do Flamengo, o Danilo, e quando joga como um falso zagueiro, e o Alexandro, que para mim não é o melhor lateral esquerdo da equipe do Flamengo. E aí você gasta 2 vagas com esses caras. Tudo bem, a lateral esquerda existe um problema. Eu não vejo um segundo nome além do Douglas Santos, né? Infelizmente, nós tivemos uma queda vertiginosa no desempenho do Guilherme Arana. Ele não consegue nem ser titular do Fluminense. Eu acho precoce pensar em Matheus Bidu do Corinthians, por exemplo. É um cara que pode, assim como o próprio Mateuzinho, ser observado para o próximo ciclo. E o Reinaldo está no fim da carreira. Ele foi para o Mirassol achando que ele ia terminar a carreira dele lá e, de repente, o Mirassol conquistou todo o desempenho que conquistou com um trabalho muito sério. O Reinaldo teve destaque, mas eu não acho que é caso de convocar o Reinaldo. Não vejo também os laterais esquerdos que estão, por exemplo, na França, a gente tem o Caio Henrique. Não vejo Caio Henrique, além dele, qual vocês poderiam me apontar? Sinceramente, deixem aí nos comentários. Sinceramente, não sei. Lateral esquerdo é um problema? Ok. Douglas Santos e, infelizmente, o Alexandro também já abaixo. Você poderia convocar até o companheiro de time do Alexandre, de repente, aí. E não ele, né? Mas o Douglas Santos é o nosso grande titular na lateral esquerda.
E aí, na direita, tudo bem, temos que ter um jogador por um momento defensivo, apesar que a gente já teve laterais direitas da seleção brasileira com Daniel Alves e Maicon. Todo mundo vê o nosso Maicon, o gigantão, defende. O Maicon era até mais letal no ataque do que o Daniel Alves. É claro que eu gostava mais do estilo de jogo do Daniel Alves, fora a parte os problemas graves com a justiça que ele teve, e que são problemas que ocorreram realmente, e eu nem fiquei satisfeito com a sentença que ele teve. Mas, como lateral, ele tinha uma técnica absurda. Agora, o Maicon era o cara que era o motor, ele chegava, pisava na área, fazia gol, ia no fundo, dava assistência o tempo. O Maicon era uma máquina pelo lado direito, né? Então, você não precisa ter um extremamente defensivo em fim de carreira e o outro ultra ofensivo como é o Wesley. Você pode ter dois jogadores, o Dodô mesmo, da Fiorentina, está voltando de lesão, ele é um cara muito letal no ataque, mas que aprendeu a marcar. Eu vejo a história do Dodô muito parecida com a do Douglas Santos. O Douglas Santos era um jogador que atuava de forma bem mais ofensiva. Ele continua atuando ofensivamente, mas até de falso zagueiro pela esquerda, ele joga hoje em dia no Zenit, né? A gente narra muito o jogo do Zenit aqui, a gente sabe. Então, por que não Wesley e Dodô e Wesley, os meus titulares na Copa, se eu tivesse o dinheiro e a capacidade do Carlo Ancelotti, seriam Dodô e Douglas Santos. Wesley no banco para momentos que você precise, né? Porque o Dodô, como ataca muito, pode ser que tenha que ser substituído, e aí você coloca o Wesley, que lá na Roma está jogando de lateral, ponta esquerda, né? Porque a Roma tem um elenco limitado, mas você pode ter o Wesley como um cara para manter o nível em caso de substituir o Dodô, ou vice-versa, né? Vai da preferência do técnico. A gente respeita aqui as preferências, como a gente disse antes, né? Então, só para a gente poder avançar, porque está ficando um pouquinho longo, aí a gente vai para a zaga, né? A gente vai para a zaga. Marquinhos tem graves restrições, mas não sai. Gabriel Magalhães deve ser a zaga titular. Léo Pereira ganhou oportunidade aí, talvez até mais pela questão do Juan, repito, e também por ter a bola parada do que, infelizmente, a queda do Alexandre Ribeiro. Eu gosto muito desse zagueiro, mas eu acho que o momento ruim do Lille puxou ele para baixo, né? Eu acho que não é nem que ele está tão mal assim. A gente faz vários jogos do francês aqui, a gente teve semana que a gente fez, a gente teve aí um período de 15 dias que a gente fez 2, 3 jogos do Lille em sequência. O momento ruim da equipe do Lille puxou o Alexandre Ribeiro para baixo. E aí o técnico também jogou na cota dele algumas coisas que, na minha visão, não deveria ter jogado de forma tão impulsiva, né? Então perdeu espaço o Alexandre Ribeiro. Acho difícil que ele recupere, porque tudo bem, ele está sendo observado, todos nós gostamos do jogo dele, mas é muito mais fácil observar o Bremer, que está com a camisa da Juve, do que o Alexandre Ribeiro, né? A gente tem um problema grave, essa vaga que está hoje com o Léo Pereira e Bremer, poderia ser uma vaga preenchida pela presença do Éder Militão, né? Que até poderia também entrar na cota Danilo ali, né? Só que aí eu acho que é muito zagueiro, é zagueiro demais. Por isso que eu reclamei que a convocação parece convocação de videogame. Então, mas tá com uma série terrível de lesões o Éder Militão, não sei se vai chegar na Copa do Mundo, é uma pena porque é um grande zagueiro, já não atua há muitos anos como lateral, mas melhor que Danilo, ele ainda consegue, né? Então, com certeza, ele vai, se ele tiver condição de ser convocado, ele poderia dar uma grande ajuda também pelo lado direito, em jogos mais difíceis, como, por exemplo, um amistoso contra a França. Se viermos a jogar com 3 na Copa, a gente vai precisar ter um cara forte ali pela direita, né? E, infelizmente, o Éder Militão dificilmente chegará. Essa vaga aqui de Roger Ibáñez, eu limaria essa vaga, porque não precisa de tanto zagueiro assim, então eu tiraria o Roger Ibáñez. Não sei por que foi convocado. Acho que é saudade do tempo dele na Roma. Na Roma ele foi muito bem, mas o ciclo afunilou, né?
E aí você vai para a questão dos volantes, que eu já tinha falado, então vou passar rapidinho. Poucos, né? O Danilo está só segurando, esquentando ali a camisa para a volta do Bruno Guimarães, não deve ser convocado. Você tem o Andrei, que é muito mais construtor, não joga de primeiro volante, a menos que você tenha um jogo que você vai precisar atacar o tempo todo, como o Strasbourg, onde ele jogava principalmente, é um time que ataca o tempo todo, então comportava o Andrei de primeiro volante, né? Assim como no Shakhtar, por exemplo, você tem o Marlon Gomes de primeiro volante, o cara é camisa 10 e joga de primeiro volante, por quê? Porque são times que são propositivos. Era o caso do Strasbourg, de onde o Andrei Santos foi promovido para o time principal da franquia, que é o Chelsea, né? Mas não é o primeiro volante. Então, mas ele estará no elenco da Copa, a não ser que se lesione. Eu tenho convicção de que o Andrei está garantido na Copa. Goste o cara que não acompanha a Premier League, futebol europeu, ou não. Goste vocês ou não, o Andrei Santos estará na Copa. Aí você tem só 2 caras de primeira função, Casemiro e Fabinho, e o Bruno Guimarães, 3. É pouco, né? 3 volantes de primeira função e 1 de segunda função, e o Gabriel Sara, que é meia e pode ser improvisado como um falso segundo, terceiro volante. É pouco, né? E aí você vai para uma profusão de pontas, atacantes. Parece que o Carlo e aqueles que o ajudam estão querendo provar alguma coisa para alguém. Eu acho que tem gente demais aí. É claro, tem muitas opções. O Antony ficou fora, por exemplo, que é um nome bem interessante. O Igor Paixão está jogando muita bola lá no Marseille e já vinha jogando muita bola desde o começo do ciclo lá, quando estava no Feyenoord. Ficou fora também, não deve ir, mas acho que é um cara para ser pensado para o próximo ciclo, assim como o próprio Antony pode também voltar no próximo ciclo, mas fica mais difícil. O Igor Paixão é mais jovem. O próprio Malcolm, engraçado, jogar lá onde ele está jogando não atrapalha o Roger Ibanez, não atrapalha o Bento, não atrapalha quem mais aqui que é de lá? Enfim, nunca foi impeditivo aqui o cara jogar na Arábia para ser convocado. Por que é impeditivo para o Malcolm? Por que o Malcolm não foi testado, né? O Malcolm está jogando muita bola faz tempo. Mas, enfim, já tem ponta demais, né? Então, Vini, Rafinha, Martinelli, Matheus Cunha e Luiz Henrique, na minha visão, estão na Copa. Aí você já tem 5 que estão na Copa. Pode ser, e aí você tem mais 4. Pode ser que o Neymar, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, entre. E aí, que aí em tese daria um encorpamento ao meio-campo, mas o Neymar, repito, ele tem que jogar perto do gol, ele não tem condição de jogar como um camisa 10. Seria muito bom o Neymar jogando, vindo buscar ali junto com os volantes para fazer grandes passes ali, encontrar espaço na defesa adversária, mas eu infelizmente entendo que o Neymar não consegue mais fazer isso e não tem conseguido fazer pelo Santos. Ele tem melhorado no time do Santos quando ele joga perto do gol, né? Então, você tem lá Igor, Thiago e João Pedro. Para mim, de centroavante específico, vai sobrar só um. O Ryan, eu sou fã do Ryan, jogou muita bola na equipe do Vasco, tenho um respeito grande pelo Ryan, mas acho um pouco precoce a convocação dele. Aí o Carlo Ancelotti disse que o Ryan está sendo testado para um próximo, pensando já no futuro. Eu acho que o Ryan vai vir fortíssimo no próximo ciclo. E se o Luiz Henrique continuar sendo mal treinado, como é mal treinado lá no Zenit, mal aproveitado lá no Zenit, inclusive o Ryan é um forte candidato para tirar a vaga do Luiz Henrique no próximo ciclo da seleção brasileira. Porque o Ryan, ele é mais ou menos o que o Luiz Henrique é. Só que até parece que com mais velocidade e mais técnica do que o Luiz Henrique.
O Ryan bate melhor na bola. Ele fez por mais tempo a posição de centroavante do que o Luiz Henrique, que também sabe fazer a posição de centroavante. Ele é mais veloz do que o Luiz Henrique. Ele tem um jogo mais agudo, mais direto. O Luiz Henrique é craque, sou fã, muito habilidoso, mas o ato de partir para cima com a bola dominada em velocidade para o drible em cima do adversário com a perna trocada, ali do lado direito, com a perninha esquerda, né? O Ryan é mais efetivo, é mais agudo nessa jogada individual até do que o Luiz Henrique. Mas eu acho que não era a hora ainda. Era a hora do Ryan ainda se firmar mais, né? Ele acabou de aparecer. Ele apareceu agora na Copa do Brasil aqui e conseguiu levar o Vasco à decisão da Copa do Brasil. Bacana, mas eu acho que é um pouco precoce essa convocação do Ryan. Acho que nessa vaga poderia muito bem, por exemplo, ter sido testado o Igor Thiago, né? Mas, ok, tá pensando no futuro, mas eu acho uma convocação estranha. Se eu acho que, independente do Neymar estar presente ou não, se a gente considerar o Endrick como um segundo atacante, que é efetivo, ele joga de 9, beleza, a camisa dele é inscrito com a 9, beleza, mas ele não é um centroavante do mesmo estilo do Igor Thiago, do João Pedro e do Pedro, do Flamengo. Ele é um cara que pode jogar por trás, ele pode jogar centralizado como 9, mas ele, para mim, é até melhor jogando por trás de um centroavante. Lá no Lyon isso já está começando a ser feito. Então, se o Endrick for para a Copa, na minha visão está muito perto de ir, nós vamos ter, para mim só vai ter um centroavante clássico aí, porque vai ser usado como desculpa que o Endrick e o Luiz Henrique também fazem essa função. Só vai ter um centroavante clássico aí. Para mim, Richarlison está fora. Richarlison está fora. E aí vai ser Igor, Thiago, João Pedro ou Pedro do Flamengo. E aí, um desses três vai vir. E aí, sobra uma vaga. Sobram 2 vagas para a Copa do Mundo. Isso se não acabarem com essa besteira de levar 350 zagueiros. Se tirar um zagueiro daí, aí vão sobrar 3 vagas. Ou 2, contando com a do Neymar, né? 2 ou 3, 1 ou 2. Eu acho que o Ryan não vai agora. Pelo menos eu não levaria agora. Eu convocaria ele na primeira chamada, depois da Copa do Mundo. O Carleto vai ser o técnico ainda, independente do que aconteça, mesmo que a gente tome uma sova, o Carlo Ancelotti, eu acho que ainda vai ser o técnico, porque o Samir Chaldie, eu tive muitas restrições quando ele chegou, mas ele está fazendo um bom trabalho. Eu não posso só bater nas pessoas aqui, eu tenho que falar o que eu acho. Torço muito o nariz para o Samir Chaldie nas questões políticas, mas a gente tem que concordar que ele está fazendo um baita trabalho. Então, 2 ou 3. Digamos que sejam 2. Porque eu acho que nessa vaga do Ryan aqui vai entrar um meia. Vai entrar ou um volante ali, que pode ser o Joelinton, pode ser o Ederson, ou estarão juntos na convocação Gabriel Sara e Lucas Paquetá, ou um dos dois sai e entra um volante a mais, ou eu acho que não será o Ryan, mas pode ser também o Ryan, porque eu não estou na cabeça do Carlo Ancelotti. Ryan, ou um nome que pode até, de repente, ser o Igor Paixão, ou pode ser o Antony, né? Pode ser o Ryan também, mas eu acho que o Ryan não vai agora. E aí vai entrar, e aí você tem para a função de meio campo, que tem que ser mais encorpado, porque essa convocação parece o que parece, que eu já falei, tem 4 nomes para tentar encorpar o meio campo dessa seleção brasileira. Você tem Joelinton, Ederson, Lucas Paquetá, Gabriel Sara. Nomes
para tentar ser um homem a mais dos que estão aí na convocação no meio-campo, sem contar o Bruno Guimarães, que a gente já falou. E aí vai o Neymar ou não vai o Neymar, né? É esse o cenário da seleção brasileira, né? Eu fiz um monte de GC aqui, mas eu estava tão concentrado que era muita coisa para falar, mas vocês já entenderam, né? A gente passou por alguns tópicos aqui, como problemas nas laterais, como essa questão de Tafarel convocar os goleiros e Juan convocar, na minha opinião. Tafarel é fato e o Juan é opinião. Para mim, o Juan é responsável pela cota Brasileirão da seleção brasileira. É a minha opinião, que eu não vi nenhum colega dizer. Até porque o Juan é muito boa praça, né? Ninguém tem coragem de, vou falar do Juan. Independente de ser boa praça ou não, falo de quem eu quiser. Então, basicamente é isso. E aí a gente tem o Neymar, que a gente estava falando aqui. Adriano, você é favorável à convocação de Neymar quando você está gravando esse vídeo, 17/3/2026, 22 horas e 40 minutos. Você é a favor da convocação do Neymar? Olha, não. Neste momento, eu não sou a favor da convocação do Neymar. O Neymar tinha ficado um monte de tempo fora. Deixa eu até tirar aqui. Já passamos pela... O Neymar tinha ficado um monte de tempo fora. E o Neymar precisou fazer controle de carga. Controle de carga. Ele trabalha com logística agora, né? Piada à parte, ele precisou fazer controle de carga contra o Mirassol. E ele e o staff dele de 385 mil pessoas, quiser arrumar um emprego para mim aí no staff também, estamos aceitando. Acho que não sei, a gente quer trabalhar com quem a gente fale o que a gente quer, né? Não seria muito o caso. Mas ele precisou fazer controle de carga contra o Mirassol, sendo que ele e o staff dele sabiam que o Carlo Ancelotti, em pessoa, estaria presente no interior de São Paulo para acompanhar esse jogo. Poxa. Mais uma vez ele ficou de fora de um jogo, numa data que coincide com a festança de aniversário da irmã dele. Não tenho nada contra a família, mas precisa. Pelo contrário, tenho muito a favor das famílias. Agora, das famílias de todos os tipos de família, hein? Não é só um tipo de família, não, que se registre. Mas custava o cara se colocar à disposição para ser observado em loco pelo Carlo. E jogou muito mal contra o Corinthians, muito mal contra o Corinthians. E já tinha jogado mal contra o Novo Horizontino. Parece que às vezes está fora do ritmo normal do jogo. Claro, numa bola ele consegue... A genialidade dele é muito grande, ele é muito acima da média. Num lance, ele consegue resolver nesse nível de jogo aqui. Resolveu, por exemplo, contra o Vasco, que ainda não tinha técnico. Só tem técnico agora, porque tem o Renato Portaluppi, né? Não tinha técnico o time do Vasco. Então, poxa vida, a Copa do Mundo agora tem um jogo a mais. São 8 jogos num período de 3 dias de intervalo. Você vai jogar 8 vezes de 3 em 3 dias. Basicamente é isso, Copa do Mundo. O Neymar vai precisar fazer controle de carga no meio da Copa do Mundo? O Neymar vai abrir mão dos parças, dos pôqueres, do gin, de mulheres maravilhosas do lado?
Eu não tenho nada contra. Mas eu não sou... Eu tenho que estar com a minha voz boa para narrar jogo, depois das palhaçadas que eu faço. É problema meu. Agora, ele é atleta. É outra história. O Neymar, ele fala que não precisa provar nada a ninguém. Precisa. Quando você... Em todas as profissões, você precisa sempre provar. Se um dia você for mal na sua carreira, seja qualquer que ela for, você vai ser penalizado por isso. Você, a partir dali, você já é visto com outros olhos. A partir, você foi bom o tempo inteiro. Uma vezinha que você vai mal, opa, vamos derrubar esse cara aí, que esse cara não merece não, hein? Esse cara tá derrubando nós. Esse cara vai derrubar nós. Esse cara não é de confiança. Um erro que você comete. Quantos o menino Ney cometeu? Todos têm que abrir mão de tudo e o Neymar não pode abrir mão de nada. O Neymar não pode abrir mão de ficar concentrado junto com o elenco, mesmo que não esteja apto a jogar. Porque ele é um líder do elenco do Santos, pelo menos em tese. O Neymar não pode abrir mão de um momento... Até porque a festa não é no horário do jogo, né, Ney? Ele não pode abrir mão. Mais de 10 anos sem abrir mão. E aí pede para ser poupado. O Vojvoda foi feliz em ter usado a palavra poupado e não controle de carga. Quem usou controle de carga foi eu. Mas no caso dele não é controle de carga, não. Ele foi poupado mesmo. O Vojvoda disse aqui na coletiva. Que deve ser uma das últimas dele, inclusive, como técnico do Santos. Mas, enfim, aí não foi jogar num jogo em que o Carleto Ancelotti estava lá em pessoa. Pô. E aí vira e diz que não precisa provar nada para ninguém. Todos nós precisamos provar sempre. Ainda mais no alto rendimento. Ainda mais no caso dele, que há tanto tempo não prova nada. Ah, Adriano, mas ele fez 3 grandes jogos e salvou o Santos do rebaixamento. É esse o nível do cara que vai resolver na Copa do Mundo? São esses os adversários que nós vamos enfrentar na Copa do Mundo? Não estou questionando a genialidade dele. Mas será que o corpo ainda acompanha a genialidade do Neymar? Todas essas questões têm que ser ponderadas. É claro, ele não vai estar 100% nunca mais. Essa história de 100% é conversa para boi dormir. Eu não sou hater. Eu sou, até no aspecto pessoal, talvez eu seja. Não gosto de posicionamentos e atitudes dele. Não gosto. Realmente não gosto. Agora, o Neymar precisa estar com regularidade técnica, física e de participação dentro do que demanda a equipe do Santos. Para ser convocado, ele precisa mostrar como qualquer outro jogador precisa também mostrar. Basicamente é isso. Já mostrei muito na minha carreira. Isso, meu filho. Vamos te esquecer e vamos convocar o Ronaldinho Gaúcho. Deixa 60 dias o Ronaldinho Gaúcho. Deixa 60 dias o Ronaldinho Gaúcho dentro da sauna, emagrecendo, e da academia para a sauna. Da academia para a sauna, para ficar fininho. Bota o Ronaldinho Gaúcho, então. A gente vê ele fazendo aí nos jogos comemorativos da vida, é mais do que a gente vê. É claro que não tem comparação nível, mas estou só citando a figura de linguagem. O que eu já fiz? Não. Nas nossas carreiras, e principalmente na carreira de atleta de alto nível, você tem que fazer o tempo todo, você tem que provar o tempo todo, e não é porque você é o Neymar que você vai deixar de ter que provar o tempo todo. É isso. E não tenho o que saber. Então, o que eu quero dizer com isso para a gente poder encerrar aqui? O Neymar não se questiona a qualidade, a história do Neymar. Agora, para ele ser convocado, ele vai ter que ter uma sequência regular dentro do clube dele,
que, aliás, é o que paga o salário dele, e é um salário altíssimo. Ele vai ter de ter uma sequência. Se ele não tiver uma sequência, se tem um cara que tem peito para não convocar o Neymar, é o Carlo Ancelotti, ele é o chefe da comissão técnica, inclusive é isso que eu espero dele, caso o Neymar não consiga, ou não se dedique, ou não abra mão das coisas, ou não ache que tem que provar nada, para ter uma sequência, inclusive para ajudar o Santos, que está brigando gravemente de novo contra o rebaixamento. Aliás, vão cair 3 ou 4 grandes essa temporada, hein? Se preparem, muita torcida grande vai chorar aí nessa temporada. Times horrorosos montados pelos times grandes aqui, por parte dos times grandes do Brasil. É isso então, né? Então, Neymar precisa ter sequência. Se ele não tiver sequência, não adianta o Paulo Zulu. Deixa pra lá, senão eu vou tomar processo. Vocês viram o que ele escreveu, né? Não adianta Paulo Zulu, não adianta. Não adianta ninguém. Ele tem que jogar futebol. Se ele estiver numa sequência jogando futebol e apresentando, ele não vai arrebentar com o jogo o tempo inteiro, não vai. Mas se ele for decisivo, como ele foi decisivo contra o Vasco, por exemplo, foi decisivo em alguns jogos da reta final do ano passado, e foi decisivo em jogos do Campeonato Paulista do ano passado, quando ele chegou, aí ficou depois um tempo fora, mas paciência. Se ele puder ser decisivo, ele pode voltar e ser convocado e ser uma das vagas. E aí, se ele preencher uma vaga, vai sobrar 1 ou 2 vagas apenas. Ele tem uma preocupação muito séria com o setor de meio campo da seleção brasileira, mas sobre isso a gente vai falar nos próximos vídeos. Ficou bem longo, né? Ficou bem longo, mas eu falei tudo que eu queria falar. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, seu feedback é importante. Só não xingue, né? Porque, pô, né? Se você gostou, você deixa o seu like, se inscreve no canal. E, se você achar que a gente merece também, compartilhe para chegar em mais gente. Muito obrigado e tamo junto. Selecionabilidade aqui no JC Esportes comigo, Adriano Garcia. Um abraço.